ler o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 12 a 16, uma passagem do Evangelho muito interessante aqui. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe os seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fareis os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Amém. Oremos. Senhor Jesus, por favor, pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos tentar vivenciar e captar esse momento aqui que o Senhor viveu com os teus discípulos, para que nós possamos extrair lições preciosas para a nossa vida e ministério nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se aceitar. Amém. Graças a Deus. Na semana passada, ou na última vez que nós meditamos no Evangelho, nós vimos o contraste entre a atitude dos saduceus e dos escribas que queriam matar Jesus, e do Judas que traiu Jesus, com a atitude daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro e ungiu Jesus com aquele precioso perfume, que era o salário de 1 ano de trabalho de um trabalhador normal naquele período. Então ela quebrou um perfume e ungiu ele, e todo mundo começou a brigar porque poderia ter vendido aquele perfume e dado dinheiro para os pobres, mas ela honrou o Senhor Jesus Cristo, e Jesus elogiou aquela mulher e disse que onde o Evangelho fosse pregado, todo mundo iria saber, porque todo mundo iria saber o que aquela mulher fez. E realmente, 2000 anos depois, a gente fala sobre aquilo que aquela mulher fez. Ao contrário, os saduceus e os fariseus e os escribas queriam matar Jesus, e Judas entregar Jesus por dinheiro. Pois bem, hoje nós temos aqui uma verdadeira cena de filme de agente secreto, porque aconteceu uma situação aqui bastante inusitada. O texto diz que os discípulos eles foram até Jesus e perguntaram para ele: Senhor, onde o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa? O que seria preparar a Páscoa? Era arrumar um lugar, era conseguir um cordeiro. Esse cordeiro ele teria que ter sido sacrificado naquele próprio dia, que agora é uma quinta-feira. Eles iam ter que preparar o tempero, o molho, porque eles iam comer o cordeiro, comprar vinho, comprar ervas amargas, comprar pão sem fermento. E eles perguntaram para Jesus: onde é que nós vamos preparar? E aí Jesus ele diz assim para eles: olha, vocês têm que seguir vocês vão até um determinado lugar, e vai passar um cara com um cântaro de água, carregando aqui. E vocês vão ver esse cara e vão segui-lo até uma determinada casa. Quando você chegar nessa casa, você pergunta para o dono: onde é que está o meu aposento? E o dono ia mostrar um cenáculo. O cenáculo é como se fosse um salão em cima da casa, assim, como se cobrisse um espaço bem, bem espaçoso, assim, em cima de uma casa onde geralmente eram comemoradas festas, feito um churrasco. Aqui perto nós temos algumas casas assim. Se você olhar lá do outro lado, tem uma baita casona que tem um salão em cima. Não sei se você... Aqui, mais ou menos aquilo seria um cenáculo. E aí eles teriam que seguir esse homem com o jarro, iriam parar na frente de uma casa, iam perguntar, e o moço ia mostrar. Então não sei se vocês percebem aqui que é como se fosse uma senha. Primeiro eles iam ter que olhar e ver um cara carregando um cântaro, uma jarra de água, o que seria algo diferente, porque geralmente era um trabalho que mulher fazia naquele tempo. Não era homem que fazia aquele tipo de trabalho, era mulher.
Então eles iam seguir esse cara por um lugar que eles não sabiam onde era, iam parar em frente de uma casa que eles não sabiam quem era o dono. Para vocês terem uma ideia, o nome desses personagens aqui não são mencionados. Quem são esses caras? De onde eles apareceram? Eles eram discípulos de Jesus? Aqui, a gente poderia até falar assim, são os agentes secretos de Jesus, porque ninguém sabe de onde são, ninguém sabe o nome, ninguém sabe de onde vieram, ninguém sabe para onde foram. Mas eles serviram para um propósito muito grande aqui, que era para separar aqui um local para que Jesus comesse a sua Páscoa. Bom, veja, no versículo 12 diz que era o primeiro dia da festa dos pães asmos. O que é a festa dos pães asmos? Você tinha o dia da Páscoa, onde o cordeiro era sacrificado, e alguns entendiam que esse já pode ser considerado o primeiro dia dos pães asmos. Na verdade, começava depois. Você contaria 7 dias depois do dia do sacrifício do cordeiro, você contaria mais 7 dias. Seria o dia dos pães asmos. Que festa que era essa? Era uma festa que relembrava a fuga do Egito, pois quando os israelitas fugiram do Egito e foram libertos, não dava tempo de esperar o pão ficar fermentado, não dava tempo. Então Deus falou para Moisés dizer ao povo: olha, vocês comem o cordeiro, comem rápido, comem de mala feita e comem também o pão sem fermento, porque não vai dar tempo de esperar fermentar, vocês vão precisar sair, vocês vão precisar ir embora daí. E aí ficou essa tradição dos judeus, sendo que o fermento se tornou uma espécie de símbolo do pecado também. Por isso que muitas vezes quando nós comemoramos aqui a Santa Ceia, nós fazemos com o pão sem fermento também. Não que seja obrigado, mas você assim mantém uma tradição que era do Antigo Testamento de comer o pão sem fermento. Então era o dia do sacrifício, comia-se o cordeiro, no outro dia, naquele mesmo dia já começava a comer o pão sem fermento e depois passava 7 dias comendo pão sem fermento também. Nesse período ninguém trabalhava, porque se comemorava a libertação que o povo teve do Egito pelas mãos de Deus, pelas mãos de Moisés também. Hoje a nossa Páscoa tem um sentido diferente, nós comemoramos a morte e ressurreição do nosso Senhor, mas aqui eles estão comemorando a Páscoa no seu sentido judaico. O que é interessante também a gente se lembrar é que quando a gente vê esses versículos de 12 a 16 e depois lê que aconteceu a Páscoa, que Jesus instituiu a Santa Ceia, foi nesse período, por exemplo, que Jesus lavou os pés dos discípulos. Foi nesse período que ele pregou aqueles sermões do capítulo 13 ao capítulo 16 de João, e foi nessa oportunidade que ele fez a oração sacerdotal de João 17 também. Então tudo aquilo que está de João de 13 a 17 aconteceu nesse período de tempo em que eles comemoraram a Páscoa, e que está escrito aqui de uma forma muito resumida. Se você quiser depois aprender os detalhes, você vai ler o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. O que era o cenáculo? O cenáculo, como eu disse, era um espaço em cima de uma casa, onde geralmente eram feitos banquetes, refeições, comemoradas festas e também utilizadas para uma finalidade sagrada. Se você quiser também saber mais detalhes a respeito da Páscoa judaica, você pode ler o capítulo 12 de Êxodo também, que vai explicando ali tudo direitinho, como que eram devidos ser feitos os preparativos da Páscoa. Então lá em Êxodo capítulo 12. Quem eram os 2 discípulos que Jesus mandou seguir o homem com o jarro de água? Segundo Lucas 22:8, esses 2 discípulos eram Pedro e João. Pedro e João que foram incumbidos de seguir um homem que eles não conheciam, carregando um cântaro de água. Eu imagino que ele deve ter passado perto dos discípulos e balançado assim, né? Porque era ali no centro da cidade, tudo muito movimentado. Era Pedro e João que foram incumbidos de seguir esse homem. Por quê que Jesus fez dessa forma? Por que não foi um modo mais fácil? Tipo assim: Senhor, onde queres que preparemos a Páscoa? Nós vamos comer lá na casa do Lázaro, você já sabe onde é, prepara lá. Por que é feito dessa forma? Provavelmente porque Jesus já sabia que Judas iria traí-lo.
que Judas ele já estava procurando uma oportunidade para atrair Jesus. Então, se Judas já soubesse de antemão onde seria, ele já avisaria os escribas e os fariseus e os saduceus aonde Jesus iria ser preso. E aí não haveria Páscoa, não haveria comemoração. E Jesus ele queria muito ter essa última conversa com os seus discípulos. Então provavelmente ele faz dessa forma para que ele não fosse preso antes de comemorar a Páscoa com os seus discípulos. Então tem toda uma tramóia aqui digna de filme de espionagem aqui. Tem toda uma estratégia para que Jesus não fosse preso antes de comemorar a Páscoa com os seus discípulos. Então o texto é esse, é um texto curto, é um texto muito simples, e fica o desafio agora de tentar extrair algumas lições desse texto aqui, um texto curto aqui. O que a gente pode aprender desse texto? E eu confesso para os irmãos que é um desafio, né? Porque é um texto curto, é um texto que eu também poucas ou quase nunca vi ninguém pregar em cima desse texto. Alguém aqui já ouviu alguém pregar especificamente desse texto? Então foi um desafio ficar procurando aí algumas lições para ver o que a gente pode aprender com esse texto aqui. Pois bem, deixa a sua Bíblia aberta e eu vou compartilhar com os irmãos algumas coisas aqui que me chamaram a atenção nesse texto. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é a disposição dos discípulos para fazer algo voluntariamente para Jesus. Porque diz assim o texto lá no versículo 12: no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe os seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comerdes a Páscoa? Ou seja, os discípulos eles já sabiam o que deveria ser feito. Eles já sabiam que naquele período eles iriam comemorar a Páscoa. Eles já sabiam que algum preparativo precisaria acontecer, mas eles não ficaram esperando Jesus mandar fazer, mas pelo contrário, antes de Jesus pedir alguma coisa, eles mesmos já foram até o Mestre e já se colocaram à disposição dele. Isso não é legal? Eu não sei se você já foi chefe de algum setor, ou se você é dono de alguma coisa, de alguma empresa, mas não é legal quando as pessoas que estão debaixo do seu comando, elas não ficam esperando você pedir alguma coisa, mas elas já vão lá, voluntariamente fazem aquilo que sabem que precisa ser feito. Você que é mãe, que tem criança em casa, jovem, não é bacana quando seu filho ou sua filhinha querida vai lá e não precisa ficar esperando: arrume a cama, sujou o copo, lave, por que você não pega uma vassoura e vai a essa sala? Não é legal isso? Não é uma bênção quando eles se voluntariam para fazer uma coisa que sabem que devem fazer e você não precisa pedir? Minha filha está aqui sorrindo para mim, com esse sorriso lindo, maravilhoso aqui, me inspirando. Isso é tão bom. Ela sempre se voluntaria para fazer tudo. Eu estou falando dela. Palmas para ela. Tô brincando, te amo, viu, filha? Te amo. Pois bem, é isso que esses discípulos fizeram aqui. Eles se voluntariaram para fazer algo que precisava ser feito. E é essa atitude que o Senhor tem que encontrar em nós. Então, quais são as perguntas que nós podemos fazer para Jesus? Jesus, como que o Senhor quer que eu te sirva? Senhor Jesus, que obra o Senhor quer que eu faça? Senhor Jesus, para quem o Senhor quer que eu pregue hoje? Senhor Jesus, por quem o Senhor quer que eu ore? Senhor Jesus, quais são as carências da sua casa que precisam ser supridas? Senhor Jesus, de que modo o Senhor quer que eu conduza o meu casamento? Senhor Jesus, com quem o Senhor quer que eu namore? Senhor Jesus, eu estou cuidando de uma maneira correta do meu filho? Senhor Jesus, o meu trabalho, eu estou conduzindo de uma forma correta? Eu estou fazendo aquilo que o Senhor gostaria? Então eu acho que é esse tipo de voluntariedade
que o Senhor procura nos seus discípulos. Quando chega em algum momento da nossa vida e da nossa caminhada cristã, que a gente não precisa mais esperar o Senhor mandar, mas a gente mesmo vai até Ele, se voluntaria e pergunta: Senhor Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Aonde queres que eu prepare a tua Páscoa, Senhor? Aonde queres que eu prepare a tua Páscoa? Então que eu e você possamos sempre nos voluntariar no trabalho a Ele, em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos nos tornar sempre disponíveis a fazer aquilo que o Senhor quer, e a maturidade exige que nós não precisemos mais de alguém que fique mandando fazer isso ou aquilo outro, mas que nós mesmos, sabedores daquilo que nós precisamos e devemos fazer, possamos fazer na presença dEle. Isso é um sinal de maturidade, é a maturidade do discípulo na presença de Jesus. Que assim seja na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que assim seja em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho plena consciência, a gente sempre conversa isso, que a maturidade com as coisas de Deus, ela se reflete na vida da gente também. Então, quem é maduro com as coisas de Deus, as coisas normais da vida prosperam também. E quem é imaturo com as coisas de Deus, isso também, de certa forma, acaba refletindo na vida da pessoa. A gente sempre comenta sobre isso daí. Acaba refletindo na vida pessoal, acaba refletindo na vida conjugal, na vida profissional. Mas quando nós aprendemos a ter responsabilidade com as coisas do Senhor, isso também se reflete na nossa vida pessoal, de um modo geral. E tudo acaba prosperando dentro de um certo equilíbrio, dentro de uma certa harmonia. Por isso, nós não perdemos por procurarmos ser sempre maduros e responsáveis com as coisas do Senhor, porque se nós cuidamos das coisas dele, Ele cuida das nossas coisas na presença dele, em nome de Jesus. Então, não desanime jamais em fazer essas coisas de uma forma responsável na presença do Senhor. Uma outra lição que a gente tira aqui é uma disposição. Vou falar das várias disposições. A primeira é a disposição para ser um voluntário para as coisas que você sabe que precisam ser feitas. A outra característica que eu vejo aqui importante é uma disposição, muitas vezes, para obedecer, mesmo sem entender totalmente. Obedecer aquilo que Jesus determina, mesmo que você não entenda totalmente. É uma ordem muito confusa. Jesus já tinha dado umas ordens assim meio estranhas. Onde é que nós vamos, como é que nós vamos recolher aqui o imposto para pagar? Você vai ali e joga uma vara, vai vir um peixe, e o peixe você vai abrir a boca, vai ter uma moeda lá. Então Jesus ele já dava. Então acho que os discípulos nessa altura do campeonato já estavam meio acostumados já. Mas é estranho você... Por que você já não dá o endereço direto? Não, você vai ali numa rua tal, vai passar um cara com uma jarra de água e você segue ele. E depois você vai encontrar uma outra pessoa que você não conhece, numa rua que você não sabe, e vai perguntar para ele onde é que é o lugar que nós vamos comemorar a Páscoa, onde é que é o meu aposento. Então são ordens assim, esquisitas. Fala logo onde que é, né? Não fica dessa enrolação, já conta pra gente. Mas não, Jesus, ele às vezes fala algumas coisas de uma determinada forma, que a gente entende a ordem, mas a gente não entende o porquê. A gente acaba tendo que entrar no processo para somente depois entender por que ele fez aquilo. Hoje eu falo daqui porque eu estou olhando 2000 anos depois, mas no momento que aquilo aconteceu, eles não sabiam porquê. Mas eles simplesmente obedeceram a ordem do seu Senhor, ainda que eles não entendessem. E a vida cristã, muitas vezes, ela é composta de uma obediência sem um entendimento pleno naquele momento. Quem é o símbolo dessa atitude de fé na Escritura Sagrada? Quem é? O pai da fé, Abraão. Abraão, ele foi desafiado a sair da segurança da sua terra e da sua parentela, da casa da sua família, para um lugar que ele não sabia onde era. Então Abraão, ele teve esse desafio da parte do Senhor, e depois de muitos anos de caminhada com o Senhor, ele ainda foi ordenado que sacrificasse o seu filho. Mas era o filho da promessa, e o Senhor está me mandando sacrificar. Mas ele vai lá, mesmo talvez sem entender, ele vai lá e obedece a ordem do Senhor, porque na verdade ele tinha fé de que o Senhor era capaz de ressuscitar o filho dele também. Mas o fato é que ele
obedeceu, mesmo sem entender completamente os motivos daquela ordem que o Senhor deu. Ó, Antônio trouxe água aqui para mim. Obrigado, Antônio, valeu. Ô, Antônio, tem um versículo na Bíblia que diz assim, que se você servir um copo com água a um discípulo, a um pequenino da condição de discípulo, não perderá a sua recompensa. Você não vai perder a sua recompensa aí. Obrigado, viu? Eu não vou pedir para o pessoal bater palma para você, eu agradeço. Mas o pessoal já bateu mesmo assim. Então recebemos os aplausos. Obrigado, viu? Então, Abraão, ele tem essa disposição de obedecer ainda sem entender. Hoje a igreja não está muito cheia, mas o povo está animado, né? Ainda bem, graças a Deus. Louvado seja Cristo. Pois bem, Abraão teve essa atitude de obedecer mesmo sem entender. Eu acho que é mais ou menos o modo como a gente lidar com nossos filhos muitas vezes. Nem sempre uma criança ela entende o porquê que você manda ela entrar mais cedo para dentro de casa. Às vezes uma criança não entende o motivo pelo qual você fala para ele não andar com determinadas pessoas ou falar determinadas palavras que ele ouviu na escola e de alguém que ele admira muito. Eu acho que muitas vezes a relação com Deus, conosco, é assim também, porque perto de Deus é como se nós fôssemos crianças. Daí a necessidade de obedecer muitas vezes sem entender completamente aquilo que Ele está nos dizendo naquele momento. Um outro exemplo na Bíblia de alguém que precisou vivenciar uma situação sem entender foi Jó. Jó, que sofreu horrores e barbaridades. Se você não conhece a história dele, depois você pode ler aquele livro. Ele sofreu demais porque ele era um homem completamente justo para os padrões da época. Ele, para os padrões da época, ele era o homem mais justo da face da terra e foi o que mais sofreu. Foi o que mais sofreu. Mas somente depois do processo de sofrimento que ele pôde entender os motivos pelos quais ele passou por aquilo também. Mas o mais importante é que durante o processo ele não blasfemou contra o seu Senhor, embora pessoas próximas a ele tenham mandado ele blasfemar a Deus e morrer. A esposa dele, né, disse isso para ele. Então, Jó é um exemplo de alguém que também vivenciou um processo e ainda sem entender continuou fiel ao nosso Senhor. Então, se você está vivendo um processo de sofrimento hoje, de dor, e você não está entendendo o porquê, saiba, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Deus tem o controle de todas as coisas e vai chegar um momento da sua vida e da sua história que, se hoje você ainda não sabe o porquê, amanhã te será revelado em nome de Jesus Cristo. Então somente mantenha-se fiel ao teu Senhor em nome de Jesus. A Marta pregou no domingo retrasado a respeito do cego lá de João capítulo 9, que foi curado por Jesus. A mensagem foi gravada, já está no YouTube. Eu até sugiro que quem não assistiu assista, que foi uma excelente mensagem. E ela trouxe a história desse cego que foi curado, que Jesus ele pegou um pouco de barro e jogou no olho daquele homem, esfregou e mandou ele lavar no tanque de Siloé. E esse revelamento eu tive no dia, sabe? Ela não disse isso, mas eu pensei, eu já anotei no meu caderninho, falei, eu preciso contar isso daqui. Você já parou para pensar que do momento em que Jesus jogou o barro no olho dele e ele teve que ir para o tanque de Siloé, ele ainda estava cego? Já parou para pensar nisso? Que ele teve que ainda... o cara me mandou... Jogou, cuspiu no chão, jogou areia na minha cara. Que raio que é isso? Que magia que é essa que ele está fazendo? E agora está mandando ele lavar? Por que ele não me lava, já que ele me sujou? Não? Já parou para pensar? Ele teve que ir cego ainda. Talvez alguém tenha ajudado. Ele ainda teve que ir cego para o tanque de Siloé. E quando ele chegou lá e lavou, aí que ele começou a enxergar. Então é assim, meus irmãos. Às vezes a nossa caminhada com Jesus começa assim.
a gente sem enxergar muito bem, mas depois dos primeiros passos, quando a gente se lava, a gente começa a enxergar aquilo que Deus tinha para as nossas vidas. Então, em nome de Jesus Cristo, muitas pessoas, às vezes a pessoa chega aqui, conversa comigo, fala: ah, pastor, depois que eu comecei a vir para a sua igreja, minha vida só piora. Eu já ouvi essas coisas aqui, só piora, não venho mais. Mas por que será? Será que o Senhor não gostaria de uma maior perseverança da vida da pessoa? Porque, sei lá, o Senhor tem uma forma diferente de tratar com a vida de cada um de nós. Ele sabe aquilo que nós precisamos, mas para que a gente receba aquilo que nós buscamos do Senhor, há uma necessidade de perseverança, ainda que no primeiro momento a gente não entenda o porquê. Mas importa perseverar. Você imagina se esse homem não tivesse ido lavar o rosto, falar: ah, eu não, esse cara me ofendeu, cuspiu na terra, jogou no meu olho, ah, não vou lá não. Naamã, imagina se ele não tivesse ido lá tomar banho 7 vezes no Rio Jordão e se abaixar, né, porque era um rio de água baixa. Imagina se no meio do caminho eles não fazem isso. Pois eu digo que a maioria não faz, a maioria não continua. A maioria parece que se acha imbuído de certos direitos e acha que aquilo é um tipo de humilhação, de obedecer sem entender, e param no meio do caminho e acabam, por isso, não recebendo aquilo que o Senhor tinha para dar na vida delas. Por isso, não pare no meio do caminho, em nome de Jesus. Olhe para o seu redor e veja, meus irmãos. Muitos aqui, talvez a maioria já tenha caminhada suficiente para perceber e olhar para a vida de muitos que desistiram e pararam no meio do caminho e deixaram de receber aquilo que você tem recebido hoje. Por isso, não pare, não desista, em nome de Jesus. Ainda que você não entende, persevere nos caminhos dele, em nome de Jesus. Porque aquele quem tem, mais será dado. Quem não tem, até o pouco que tem será tirado. Então persevere em nome de Jesus. Uma outra lição que eu aprendo desse texto é que há pessoas que precisam ter disposição. Eu falei primeiro da disposição para se voluntariar, depois eu falei da disposição de obedecer mesmo sem entender, e agora eu vou falar da disposição de ser um discípulo anônimo de Jesus, um discípulo que ninguém conhece. Não quero dizer um discípulo envergonhado, que tem vergonha de falar: ah, eu sou cristão, leio a palavra, não é isso. Mas um discípulo anônimo. Veja, quem era esse cara com o cântaro de água aqui carregando? Ninguém sabe. Quem era o dono da casa que cedeu o cenáculo? Ninguém sabe. E na verdade, a mulher que ungiu Jesus, se você só tivesse o Evangelho de Marcos, você também não saberia quem é. São todos discípulos cujo nome não foi revelado. Mas aquela mulher cujo nome no Evangelho de Marcos não foi revelado, preparou Jesus para a sepultura. E esse homem do cântaro de água, do jarro de água, e o dono do cenáculo proporcionaram um dos momentos mais enriquecedores do Evangelho, que foi a instituição da ceia do Senhor, momento em que ele lavou os pés dos discípulos e pregou talvez os seus mais belos sermões, que estão de João 14 a João 16. Quem conhece sabe que é maravilhoso. E João 17, que é a oração sacerdotal, em que diz que ali naquele momento Jesus estava orando pela sua vida, porque ele disse que ele estava orando não somente por aqueles que estavam com ele, mas por todos aqueles que haviam de crer nele. Naquela oportunidade Jesus orava por mim e por você. E tudo isso feito por quem? Por discípulos anônimos, discípulos cujo nome não foi revelado, discípulos cujo nome não saiu em nenhum jornal, discípulos cujo nome ninguém mais repetiu na história porque ninguém mais sabia, mas que foi contado tudo aquilo que eles fizeram para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem alguns pastores famosos, eu gosto de ouvir alguns pastores famosos assim, que estão lá na mídia, por exemplo, o pastor
que eu acho muito legal, até a Mariana comentou esses dias no trem, é o Ed René Kivitz. Ele participou do Café Filosófico semana passada, e é um programa bem bacana. Eu indico aí quem quiser assistir, está no YouTube lá, né, o Café Filosófico. E é muito interessante chamarem um pastor, porque geralmente chamam filósofos, sociólogos, doutores, etc. E o Ed René foi chamado para participar desse programa. E ele prega lá na IBAP, que é uma igreja enorme, assim, puxa vida, deve dar umas 50 igrejas dessa daqui, ou mais. Eu estou falando de extensão mesmo, né? De povo então nem se fala, porque tem culto de manhã, 2 de manhã, e acho que 2 da tarde, enfim. Então ele é o cara que aparece na mídia. Mas, para ele aparecer, você tem que ter um anônimo que preparou todo aquele cenário da IBAB. Uma vez ele explicou como aquilo foi feito. Tem alguém que precisou filmar, teve alguém que precisou recepcionar na porta, teve alguém que precisou, dar abraço, servir o café, fazer contato, chamar pessoas, uma série de pessoas anônimas, para que um cara chamado R. de René viesse à mídia e falasse do Evangelho de Jesus e fosse ouvido por muitas pessoas. Então veja como é importante o trabalho dessas pessoas anônimas que limpam, que varrem, que filmam, que gravam, que abraçam, que oram, que pintam, que dão carona, cujo nome não vai sair escrito nas páginas do Evangelho, cujo nome não vai sair escrito na capa de um jornal, mas cujo trabalho é essencial, pois se não fosse feito, o resultado não aconteceria. Então, que o Senhor, ainda que Ele não torne o nosso nome conhecido, mas ainda assim Ele possa nos usar anonimamente, que seja para promover o Evangelho dele em nome de Jesus. No culto protestante, no culto evangélico, quem é que aparece mais? É quem prega e quem canta. Quem canta hoje até aparece mais muitas vezes. Quem canta, quem está à frente de alguma banda famosa. Mas até o trabalho dessas pessoas, há necessidade de todo um grupo de pessoas nos bastidores por trás, trabalhando para que tudo isso possa acontecer. Então, meus irmãos, muitas vezes o trabalho mais importante que se faz na igreja não é nem pregar a palavra aqui, mas é o abraço que você dá numa pessoa triste que entra por aquela porta e que precisa de uma atenção. Por isso que a gente procura sempre provocar que isso aconteça com um café, com uma bolacha lá. A gente nunca pôs cantina, porque vai que alguém não tem dinheiro e fica com vergonha e não come, não participa da comunhão. Por que que a gente faz isso? Porque perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão e na comunhão, para que possa gerar isso também. Então, o trabalho de quem vem, chega mais cedo, prepara um café e corta um bolinho e traz um pedaço de pão, muitas vezes pode ser até mais importante do que daquele que vos fala daqui, porque gera comunhão, atenção, amor, carinho. Isso é muito importante na casa do Senhor, em nome de Jesus. E eu tenho plena consciência, irmãos, nessa comunidade, se alguém permanece aqui, tenho plena consciência, não é porque o pastor tem uma palavra assim, ou assado, ou sem querer desmerecer o pastor ou a banda de louvor, que tem o melhor louvor da região, não é por causa disso. Se permanece, eu creio em nome de Jesus, que é por conta, muitas vezes, do carinho e da atenção que recebeu da vida de vocês, que estão aí na porta, que estão aí recebendo, que estão aí abraçando. É ou não é, seu Marco? Não é assim? Não é assim? Você se sente em casa, porque se sente abraçado, porque se sente recebido. Benevides entrava por essa porta aí, falecido Benevides, e falava: pô, que lugar que eu vou entrar que vai vir uma mocinha e vai me dar um beijinho no rosto, se não for minha neta, se não for minha filha? Muito pelo contrário, na casa do Senhor ele encontrou, porque a marca da casa do Senhor realmente tem que ser a do amor. E o amor, muitas vezes, ele não aparece assim na mídia, mas ele é propagado por pessoas anônimas que vão lá e fazem aquilo que precisa ser feito, e por isso que as coisas acontecem. Que o Senhor use as nossas vidas em nome de Jesus, ainda que seja anonimamente, para fazer a obra dele, em nome de Jesus. Todo trabalho, todo ato é importante, na casa do Senhor ou fora, é importante, porque promove a glória de Jesus. E finalmente, irmãos, para encerrar,
Outra disposição que eu encontro aqui nesses discípulos é a disponibilidade para oferecer os nossos bens para o uso de Jesus. Jesus, ele tinha a escritura desse cenáculo que foi usado? Não tinha, mas o interessante, se você olhar aqui no versículo 14, diz assim: segui-lo e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento? Isso é muito interessante, porque pela lei não era dele. Pela lei, quem que tinha a escritura ali de compra e venda? Não era Jesus, era o dono. E Jesus manda perguntar. Tanto é que se você tem uma casa, você não fica perguntando onde é a minha casa. Você sabe onde é, porque a casa é sua. Mas Jesus, ele pergunta aqui: onde é o meu aposento? Significa o quê? Isso aqui é uma lição teológica que eu considero profunda. Jesus, isso aqui é um paradoxo. Ele não tinha nada no mundo. Entretanto, tudo o que havia no mundo pertence a Jesus. Isso aqui é fantástico. Jesus não tem nada no mundo. Ele dizia assim: eu não tenho onde reclinar a cabeça para descansar. Lembra? O barquinho que ele usou para pregar, lembra o texto do barquinho que a gente pregou aqui? Que ele ia no barquinho para as pessoas, não era dele, era emprestado. O jumentinho que ele montou para entrar em Jerusalém não era dele, era emprestado. O cenáculo que ele celebrou a Santa Ceia a primeira vez, instituiu, não era dele, no papel, era emprestado. Até a sepultura que ele foi colocado não era dele, era emprestado. Então o que é interessante? Embora no mundo ele não tivesse nada, tudo pertencia a ele, tudo era dele. E ele, que é o Criador do mundo, não tinha nada no nome dele, mas por direito e por criação, ele é o dono de tudo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, como nós cantamos aqui, até podemos cantar de novo no final. Para que nós possamos entender que tudo que está em suas mãos, embora não leve o nome dele lá na nota fiscal, no compromisso de compra e venda, no contrato, ainda assim pertence a ele. E uma vez pertencendo a ele, nós temos a possibilidade e o privilégio de pegar aquilo que está em nossas mãos e oferecer para o trabalho dele, porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele, enquanto homem, pessoalmente não teve nada nesse mundo, mas tudo que ele quis e tudo que ele precisou lhe foi dado por pessoas anônimas que entenderam que estão nesse mundo somente como diáconos, somente como mordomos, que os bens que ele coloca na sua mão, a sua vida, o seu dinheiro, o seu trabalho, o seu carro, a sua casa, devem ser usados para o serviço dele. E quando ele requisitar e fala: filho meu, abre a tua casa aí para a gente fazer uma reunião de oração, e ele falar isso ao seu coração, você abre e faça. Porque embora seja o seu nome que esteja lá no contrato de compra e venda ou na escritura, pertence a ele, porque ele é dono de todas as coisas. E nós vemos aqui na vida desses discípulos essa disponibilidade de oferecer tudo para ele, porque você não pode achar que você pode pegar 10% do seu salário, ou seja lá o que for, entregar na igreja e falar: bom, agora eu vou fazer o que eu quiser com os outros 90%. Não é assim. Aquele uso que você fez lá dos 10 ou do percentual que você separou para o ministério é uma coisa, mas os outros 90% você também tem que usar para a glória dele, alimentando sua família, pagando as suas contas, enfim. Porque quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, faça tudo para a glória dele. Então não posso dar 10% na igreja e usar o 10% para comprar droga.
Porque isso não traz glória para Jesus, né? Para gastar com bobagem, com coisas que não edificam. Não, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, num pequeno texto como esse, meus irmãos, quantas coisas bacanas a gente aprende. A gente aprendeu que os discípulos eles têm que ter disponibilidade para se voluntariar, para fazer as coisas para Jesus. Nós aprendemos aqui que os discípulos eles têm que ter disposição para muitas vezes obedecer, ainda que não se entenda o porquê de Jesus está pedindo aquilo. Temos que ter disposição de fazer coisas para Jesus, ainda que o seu nome não apareça, ainda que ninguém saiba que você fez. Pô, ninguém sabe o que eu fiz, ninguém vai me dar tapa nas costas e nem me aplaudir, mas você faz porque é para Ele, e disponibilidade para oferecer tudo aquilo que nós temos de melhor para o serviço do Evangelho do Senhor. Amém? Que essa seja a sua disponibilidade e a minha disponibilidade, para que nós possamos sempre servir o Senhor com alegria, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé na presença do Senhor, em nome de Jesus.